Bom dia, povo amado de Deus. Hoje estamos novamente, não estamos reunidos, mas estamos com o coração, com os ouvidos inclinados, com a boca para adorar ao nome do Senhor, amém? E hoje nós estamos aqui, certeza de que o Senhor tem a vitória, de que o Senhor está no controle de tudo. E já vamos começando a louvar em nome de Jesus. Nós somos filhos, somos amados, somos escolhidos. Tu és o lugar hoje, assim, desse jeito, com alegria, com fé, e que possamos saber sempre que o Senhor está conosco. Ele nos escuta e Ele vai trazer o socorro sobre as nossas vidas, amém? Eu te convido agora, você que está na sua casa, você que está com a sua família, a fechar os olhos, coloque a mão no seu coração e peça com todo o seu querer, com tudo que você tem. Senhor Deus, eu quero a sua presença aqui. Muda, Senhor Jesus, esse lugar. Muda a atmosfera desse lugar. Eu quero a tua presença aqui, Senhor Jesus. Sabemos que o Senhor habita em cada um de nós. Eu quero que o Senhor se manifeste. Oh, santo, 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 santo é o Senhor, digno de todo louvor, digno de adoração, Pai amado. Hoje nós estamos diante da Tua presença,
esperando manifestar a tua glória, Senhor Jesus. Oh Espírito Santo, venha nos abraçar. Oh Espírito Santo, venha trazer a nós a paz que excede todo o entendimento. Nós queremos, Senhor Jesus, descansar em teus braços. A tua presença é real neste lugar. Não há outro lugar, não há outro lugar que nós queiramos estar, a não ser em tua presença, Senhor. Oh, aleluia, Santo, Santo. Oh, la 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 la, la 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 la.
estamos aqui para dizer o quão grande o Senhor é. Que o Senhor é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Oh, irmão, você que está aí na sua casa, se você está em línguas, comece a falar agora. Edifique-se assim mesmo. Edifique-se assim mesmo. O Espírito Santo está neste lugar. Oh,
conhecermos a tua palavra, Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Venha a nós o teu reino, Pai amado. Queremos receber a tua santa palavra. Nesta manhã, Senhor Jesus, nós temos fome e sede de ti. Oh, Espírito Santo, vem agir nesse lugar, em cada coração, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos olhar para Ti, ó Deus, porque é de Ti que vem o nosso socorro. Olhar para a Tua grandeza, meu Deus, e não deixar o nosso coração se estribar no nosso próprio entendimento. Queremos olhar para Ti, queremos olhar para o Senhor, para a Tua palavra, e queremos, ó Deus, nessa manhã, entregar a Ti a nossa vida como primícias, diante do Teu altar, diante da Tua presença, diante do Teu Filho amado Jesus. E queremos ser levados para uma intimidade maior. Queremos nessa manhã ser participantes da Tua presença. Pai, alcança esta pessoa que está nesse momento conectado espiritualmente, meu Deus. Fisicamente talvez não estamos juntos, mas nós estamos ligados pelo Espírito. Meu Deus, estamos ligados pelo Espírito Santo, conectados, meu Deus. Pai, como igreja, cada um no seu ambiente, no seu lar. Pai, nós queremos nessa manhã ser levados para uma intimidade mais profunda, aonde os nossos medos, ânsias, preocupações, ansiedades são cessados. Alcance essa pessoa, Deus, que está em casa, que precisa, ó Deus, da boa notícia que vem da Tua palavra, da boa notícia, ó Deus, que vem do Senhor. Queremos ouvir a Tua voz. Meu Pai, silencia tudo aquilo que está gritando dentro dessa pessoa, as muitas vozes que falam, meu Deus, e que talvez essa pessoa tenha tido dificuldade de ouvir a voz do Senhor. Talvez ela tenha ouvido a voz do medo, a voz do homem, a voz do momento, a voz da preocupação, a voz da ansiedade, menos a voz do Senhor. E Pai, que nesta manhã todas as vozes sejam silenciadas, para que possamos ouvir a voz que acalma, a mesma voz que acalmou a tempestade naquele dia. Os discípulos estavam temerosos diante daquela tempestade, e o Senhor se levanta daquele barco e acalma a tempestade. Acalma também, meu Deus, a tempestade da alma desse meu irmão, dessa minha irmã, ou a alma, meu Deus, que está conturbada, as águas estão altas, ou a mente está tomada pelo desespero, pelo desânimo, pelo fracasso, pela tristeza, talvez até mesmo pela revolta, Pai. Pai, em nome de Jesus, que todas as vozes sejam silenciadas, para que possamos ouvir a única voz, a voz do Senhor, a voz do Teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Fala conosco nesta manhã, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém. Que nós possamos ouvir a voz do Senhor. Bom dia, povo de Deus, amigos, irmãos, Igreja de Cristo. Nós não estamos reunidos aqui nessa manhã, mas nós estamos ligados no mesmo Espírito, né? Cada um em sua casa, conectados pelo Espírito Santo em nome do Senhor Jesus. Eu creio que nós precisamos nos desligar das muitas vozes, né? A Bíblia fala que tem muitas vozes, e a gente precisa dar ouvidos apenas a uma voz, que é a voz de Deus. E muitas das vezes essas muitas vozes, elas nos impedem de ouvirmos a voz do Senhor. Nós vamos meditar aqui numa palavra, Números capítulo 13, em nome de Jesus. Números capítulo 13. Nós vamos adentrar aqui primeiro.
Números capítulo de número 13. Números 13, verso de número 10. Números 13, versículo de número 10. Números 13, 10. Diz assim: eu também entendi que o quinhão dos levitas se lhes não dava, da maneira que os levitas e os cantores que faziam a obra tinham fugido cada um para a sua terra. Então contendi com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Porém eu os ajudei e os restaurei no seu posto. Então todo Judá trouxe os dízimos do grão, do mosto, do azeite aos celeiros, e por tesouros pôs sobre os celeiros as Selemias, o sacerdote, e a Zadok, o escrivão, e a Pedaias, dentre os levitas, e com eles Hanã, filho de Zacu, filho de Matanias, porque se tinham achado fiéis, e se lhes encarregou a eles a distribuição para os seus irmãos. Por isso, Deus meu, lembra de mim, e não risques as beneficências que fiz à casa de meu Deus e às suas guardas. Antes da gente entrar na palavra aqui, nós vemos aqui Neemias colocando ordem na casa após a edificação de Israel. Os muros foram levantados, o templo havia sido abandonado porque as pessoas abandonaram o templo, né? Ageu fala sobre isso. Cada um corria para a sua própria casa e se esqueceram da casa de Deus. Cada um corria para as suas próprias necessidades e deixaram o templo abandonado, né? E a Bíblia diz que os homens que trabalhavam na casa de Deus, os cantores, os levitas, como não tinham recursos para continuar, eles voltaram para suas terras, voltaram, né, a trabalhar, passaram a trabalhar e abandonaram assim o templo, né? E não tinha mais adoração, não tinha mais cultos, porque era necessário que eles corressem em prol das suas famílias. E nós vivemos dias, irmãos, que infelizmente está tudo fechado, a igreja está aberta, porém não pode receber pessoas. E se nós não nos atentarmos para o templo, para a igreja, onde muitos às vezes acabam se esquecendo das necessidades da obra de Deus, das necessidades da casa de Deus, né? E aqui no versículo de número 14, ele diz assim, ó, eu vou ler na outra versão, verso de número 14, deixa eu ler aqui, deixa eu achar, peraí. Ele diz assim, ó, lembra-te desta boa obra, ó meu Deus, e não te esqueças de tudo que tenho feito com fidelidade pelo templo de Deus e pelo culto ali prestado. Então eles infelizmente abandonaram o templo, e uma vez que o templo é abandonado, não tem como cultuar, não tem como adorar, né? E aí Neemias, além de reconstruir os muros, ele corre atrás daqueles homens, trazem de volta ali para a casa de Deus, e ele pede para que os homens, para que o povo, né? Ele diz aqui, ó, versículo de número 12. Assim, mais uma vez, todo o povo de Judá começou a trazer para os depósitos do templo os dízimos dos cereais, do vinho novo e também do azeite, né? O povo se esqueceu do compromisso com a obra, com a casa de Deus, e automaticamente os homens que dependiam daquilo abandonaram, né? A obra de Deus, ela precisa da sua ajuda, da ajuda do povo. Embora você não esteja aqui de corpo presente, mas eu acredito que você, mesmo aí assistindo, você tem sido alcançado, tem sido abençoado por esta obra que está sendo feita. Nós não paramos incansavelmente
temos trabalhado, feito, atendido pessoas, né? Orado por pessoas que estão depressivas, doentes na alma, preocupadas, ansiosas, pessoas que infelizmente perderam entes queridos. A igreja tem esse suporte, né? Nós estamos aqui para fazer isso, mas para que nós possamos permanecer, é necessário sua ajuda. O Paulo, ele diz em 1 Coríntios 9:11, eu vou ler aqui, ó: se plantamos sementes espirituais entre vocês, não temos o direito a uma colheita material. O que Paulo estava dizendo? É necessário que, da forma com que vocês foram abençoados espiritualmente, nós temos essa liberdade de receber, né, de vocês, para a obra de Deus, uma oferta, algo que seja material. Então, se de alguma forma você tem sido alcançado, abençoado por esta obra, por esse ministério, não deixe de fazer aquilo que você sabe que tem que fazer, de honrar a Deus. Eu sei que todos nós temos as nossas necessidades, preocupações, temos deveres a cumprir dentro da nossa casa, mas o que nós não podemos deixar é de fazer aquilo que nós temos que fazer em primeiro lugar: honrar a obra de Deus, honrar o Senhor. De que forma? Trazendo os nossos dízimos e as nossas ofertas. E eu peço a você que de alguma maneira foi abençoado por esta obra, que você até o último dia do mês, que você faça uma oferta extra, uma oferta especial. Esta obra precisa da sua ajuda, né, do seu socorro, mas principalmente, não disso, mas principalmente do seu amor. Você que tem amor pela obra de Deus, você que foi alcançado, né, abençoado por esta obra, faça uma oferta especial, né? Talvez você nunca fez uma oferta de 1.000, talvez você nunca fez uma oferta de 500, talvez você nunca fez uma oferta de 200, ou até mesmo de 100 reais. Até o dia 31, separe uma oferta, né? Você pode trazer aqui na igreja nos dias de culto, ou você pode fazer uma transferência também. Não se esqueça desta obra no nome do Senhor Jesus. A obra de Deus precisa da sua ajuda. E como diz a palavra, né? Essa questão de socorro é um dom que Deus nos capacita. E Salomão diz: aquele que socorre, ele é também socorrido. Aquele que ajuda, ele também é ajudado. Aquele que abençoa, ele é também abençoado. Tá bom? Então você que ama esta obra, você que foi abençoado por esta obra, não deixe de cumprir com a sua fidelidade. Mais uma vez eu vou ler o versículo 14, que ele lembra a Deus. Ele diz assim: lembra-te desta obra, ó meu Deus, e não te esqueças de tudo que tenho feito com fidelidade. Aí ele diz assim: ó, pelo templo do meu Deus e pelo culto ali prestado. Tudo que nós fazemos pelo templo, pela obra de Deus, Deus nos recompensa. Então você que ama esta obra, você que entende a necessidade da obra de Deus, faça a sua fidelidade, né, seu dízimo, e faça uma oferta especial até o final do mês, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, e vamos ficar firme, prosseguindo para o alvo em nome de Jesus. Salmo 121, nós vamos entrar aqui na palavra de Deus. Salmo 121. Puxa isso aqui. Salmo 121. Em nome de Cristo. Pega uma água para mim aí, por favor. Um H2O. Salmo 121. Nós vamos ler o versículo 1 e o versículo de número 2. Salmo 121. Ele diz assim: elevo os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? Versículo 2: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e
terra. Elevo os meus olhos para o monte. Obrigado, Fábio. E de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. O que o salmista diz? Eu elevo os meus olhos. A primeira coisa que nós precisamos nos atentar, ele fala sobre elevar, né? Olhar para cima, né? Olhar para o alto, né? E nós vivemos dias em que talvez a situação, o momento, nos faça olhar para baixo, nos faça olhar para a situação, mas o salmista diz para nós, para onde nós devemos olhar? Nós devemos olhar para o alto, nós devemos elevar os nossos olhos. Tudo aquilo que acontece aqui nessa questão horizontal, meu irmão, é para nos tirar do foco, é para tirar a nossa paz, para tirar o nosso objetivo de permanecer olhando para o Senhor, né? O apóstolo Paulo diz: uma coisa faço, esquecendo das coisas que atrás ficam, eu prossigo para o alto, olhando para o alto, olhando para os montes, olhando para o alto. Então, a primeira coisa que nós temos que nos atentar é para onde nós estamos olhando. Onde estão os meus olhos? Meus olhos têm que estar olhando para cima. Se nós olharmos aqui no horizonte, talvez nós vamos nos deparar com um monte de coisa ruim, né? E ele diz assim: eu elevo os meus olhos. Aqui mais uma coisa, ele fala que nós precisamos olhar com os nossos olhos, ver com os nossos olhos. E às vezes nós estamos olhando pela ótica, né? Não da nossa visão, mas pela ótica da mídia, pela ótica dos jornalistas, pela ótica muitas das vezes até das notícias falsas, das chamadas fake news. Ele está dizendo: eu elevo os meus olhos. Você tem que olhar com os teus olhos. Salmo 91, o salmista diz: somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Somente com os teus olhos. Então aqui mais uma vez ele fala a importância de nós termos a nossa visão, de nós enxergarmos com os nossos olhos. Eleva os meus olhos para os montes. E ele pergunta: de onde me virá o socorro? É a pergunta que muita gente tem feito: aonde vai vir o nosso socorro? Estamos perdidos? É o fim do mundo? Não sei se é o fim do mundo. Para aqueles que acreditam em Jesus, não é o fim, é apenas o começo de uma nova vida, né? De onde me virá o socorro? E aí ele responde: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Aquele que tem Jesus no coração, ele sabe que existe uma saída. Ele sabe que ele pode clamar que os céus estão abertos para ouvir a sua oração. O nosso socorro vem de lá. Então nós vamos nos adentrar aqui sobre alguns montes, né, algumas alturas que nós temos que olhar. A primeira altura que nós vamos olhar, ou o primeiro monte, está em Mateus capítulo de número 5. Evangelho de Mateus capítulo de número 5. Mateus capítulo Evangelho de Mateus 5. Versículo 1 diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram dele os seus discípulos, e abrindo a boca, os ensinava, dizendo. Aqui é o primeiro monte que nós temos que olhar. É o monte onde Jesus nos ensina. Jesus, com 12 anos de idade, ele estava no templo ensinando ali já os doutores, mas ainda não era chegada a sua hora. Passou depois de 18 anos, Jesus começa o seu ministério ensinando as pessoas no monte. E é para esse monte que nós vamos adentrar. É o monte do ensino. E fica
até como tarefa de casa você estudar essa semana Mateus 5, 6 e 7, que é o sermão da montanha. Jesus com 12 anos já ensinava com sabedoria. E aqui Jesus ele abre a sua boca e todos ficam boca aberta com a sabedoria de Cristo. Irmãos, não tem nada mais importante do que a gente aprender com a sabedoria do Senhor. Hoje existem coachings, existem um monte de gente aí que quer ensinar, que quer mostrar, mas a verdadeira sabedoria vem desse monte, o monte do ensino. Aqui Jesus mostra a sabedoria. A Bíblia fala que a sabedoria ela não é terrena. O Tiago fala a sabedoria que vem do alto, e Jó também fala da sabedoria que não está na terra dos viventes. E a gente fica tentando buscar sabedoria no homem, esquece do homem. Nós precisamos olhar primeiro para esse monte, que é o monte do ensino, é o monte que Jesus começa ensinando a palavra de Deus. Eleva os meus olhos para os montes. Que monte? O monte onde Cristo está ensinando. Eu preciso me atentar mais para aquilo que Cristo fala. Ao invés de eu dar ouvidos ao homem, eu tenho que colocar os meus ouvidos e os meus olhos naquilo que Cristo está ensinando, na palavra de Deus. E buscar aquilo que a palavra de Deus tem, que primeiro é a sabedoria que vem do alto. Nós vivemos tempos, irmãos, se tem uma coisa que nós temos que clamar e pedir a Deus, chama-se sabedoria. E Cristo tem essas palavras de sabedoria para nos ensinar. Às vezes nós gastamos horas e horas ouvindo uma pessoa, um homem, Esse é o conhecimento terreno, mas a sabedoria verdadeira está em ouvir a Jesus. A gente vê Daniel naquela época que ainda o Espírito era dado sob medida. A Bíblia diz que Daniel foi achado 10 vezes mais sábio do que todas as pessoas que estavam na Babilônia e no mundo. Ninguém se achou 10 vezes mais. A sabedoria de Daniel se excedia, porque ele tinha um Espírito excelente. Nós vivemos nos dias de hoje que o Espírito nos é dado sem medida. Então hoje era para ter gente muito mais sábia, servindo a Deus, muito mais sábio do que Daniel. Então nós temos que olhar para as palavras de Jesus. Fica como tarefa aí essa semana, Mateus 5, 6 e 7. É rápido. No outro dia você volta de novo, Mateus 5, 6 e 7. Aqui fala sobre as bem-aventuranças, fala sobre edificar a casa sobre a rocha. Aqui fala como tratar os nossos inimigos, Aqui fala para a gente abençoar aquele que nos amaldiçoou, abençoar aqueles que nos perseguem, orar por aqueles que nos maldizem e assim por diante. Leia-se Mateus 5, 6, 7, depois volta de novo, Mateus 5, 6, 7, até essas palavras que a gente vai olhar para o monte essa semana, entrar no nosso coração. O segundo monte que nós precisamos olhar está no livro de João. Vamos ler primeiro aqui, deixa eu ver aqui, que é o lugar de restauração. Daqui a pouco a gente chega lá. Mateus 17, verso 1. Mateus 17, 1. Esse monte que nós só não precisamos olhar, mas precisamos subir. Mateus 17, verso 1. Mateus 17, 1 diz assim: 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e João, o seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com eles. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Aqui mais uma vez nós temos que olhar para Jesus que está no monte. Aqui é o monte que a gente conhece como o Monte da Transfiguração, onde aparece
Moisés e Elias, que segundo os estudiosos significa a lei e os profetas, né? São as testemunhas que a Bíblia fala que vai estar na terra em Apocalipse, né? Isso é para outro dia. E Pedro, vendo aquela experiência que ele estava tendo ali no monte, ele diz assim: bom é estarmos aqui, né? Bom é estarmos nesse lugar. E aí ele diz assim: façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Aquele ambiente, irmãos, que nós temos que olhar, o monte que nós temos que olhar, é esse monte onde Cristo se transfigura, onde nós temos aquela experiência com Deus. Quem um dia teve uma experiência com Deus, que passou, nós temos que olhar para esse monte. É o monte da intimidade, da revelação, do contato mais próximo com Cristo. E aonde nós dizemos assim: bom é estarmos aqui, aquele ambiente de intimidade com Deus, aquele ambiente onde nós somos renovados, onde nós somos transformados. E a gente diz assim: não, eu não quero sair desse ambiente de intimidade, eu não quero sair desse ambiente de comunhão com Deus. É o momento que nós temos ali uma experiência. Pedro, né, e os demais que estavam ali com ele, viram Cristo resplandecer, assim como Moisés, o rosto de Moisés brilhava após ele estar no monte. E ele tinha aquela experiência e disse: bom é estarmos nesse lugar, bom é estarmos aqui. Então nós temos que olhar, irmãos, para esse monte. E às vezes nós perdemos esse olhar. Às vezes o nosso olhar se tornou um olhar carnal. Nós não olhamos mais: poxa, aquela experiência que eu tive com Deus, eu preciso ter de novo. Aquele momento de intimidade com Deus que eu tive, de chorar, de abrir o coração, de ter uma intimidade profunda, eu preciso ter de novo. E às vezes nós tiramos os nossos olhos. Então o segundo monte que nós temos que olhar é para esse monte, onde Cristo se transfigura, onde nós temos uma experiência profunda com Deus. Pastor, eu nunca estive nesse monte, eu nunca vi esse monte. Então você precisa ver esse momento, que talvez não na igreja, mas no seu quarto, trancado no seu quarto ali, você vai ter essa experiência, esse momento com Deus. Você precisa querer isso. Eu lembro que tinha um rapaz, e ele fazia muito tempo que ele buscava pelo batismo do Espírito Santo. Sempre tinha, às vezes, aquele momento: vem na frente, vamos impor as mãos, vamos orar, você vai receber o Espírito Santo. E ele, frustrado que ele não conseguia ser batizado no Espírito Santo. E aí, naquela época, eu disse assim, falei: já que você não consegue, busca na sua casa, né? Se tranca ali no quarto e busca Deus. E com a ajuda da leitura de um livro, chegou uma parte onde os olhos dele se abriram, né? E ali ele entendeu que o batismo do Espírito Santo era algo que ele já havia recebido, ele só precisava tomar posse. E ali ele dobra o joelho ali sobre a cama, e ali ele abre a boca e ele começa a falar em outras línguas. Ele foi batizado naquele momento. Ali foi o momento da experiência, né? Ali foi o monte que ele teve. Ele nunca se esquece disso. Passaram-se muitos anos e ainda hoje ele lembra. Ali foi o monte que ele teve daquela revelação da glória de Deus, aonde ele foi repleto do Espírito Santo. E outra experiência que nós temos. Então nós precisamos voltar a olhar para esse monte e querer ver novamente Cristo, né, se transfigurando diante de nós. Queremos ver, né, esse momento de intimidade com Deus, de aproximação com Deus, aquele momento em que nós buscamos a Deus em madrugada com toda a sede e fervor, né, aquela sede que nós temos de Deus, que às vezes gastamos ali horas e horas que passamos ali diante do Senhor. Precisamos voltar a olhar para esse monte, o monte da transfiguração, ou o monte das experiências com Deus. O terceiro monte, agora sim, é João 19, versículo 17. João 19. Esse daqui seja talvez que nós nunca podemos perder os nossos olhos.
João 19, 17. João 19, 17 diz assim: e levando ele as costas à sua cruz, saiu para um lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Quem já foi a Israel, ou quem acompanha, quem lê a história, sabe que Jesus foi crucificado nesse lugar chamado Gólgota, ou lugar das caveiras. Era um monte, né? Era um lugar alto. Tem na internet, se você colocar lá, você vai ver. E aqui esse monte, talvez um dos principais que nós tenhamos que olhar, que é o lugar onde Cristo foi crucificado. O monte onde Cristo morreu. O monte onde Cristo derramou o restante do seu sangue, e aonde ele foi furado do lado, e ali o último sangue é derramado e sai sangue e água, a palavra de Deus diz. Para esse monte que nós temos que olhar, o monte onde Cristo foi crucificado, o monte onde ele morreu e nos trouxe vida. Ele restaurou o elo que estava perdido entre nós e Deus. A Bíblia diz que o véu ele foi rasgado do alto até embaixo. E a Bíblia fala que nós, naquele momento, naquele instante, nós fomos salvos. Você não foi salvo aquele dia que você aceitou Jesus. Você foi salvo há 2000 anos atrás. Ali você apenas tomou posse da sua salvação. Então você tem um monte que nós temos que elevar os nossos olhos. É para o monte da crucificação. Semana passada nós estivemos aqui, participamos do corpo e do sangue de Cristo. Nós estávamos fazendo o que aqui? Olhando para o monte, olhando para o sacrifício que Cristo fez por nós. E os nossos olhos não podem sair desse lugar. Precisamos olhar para esse sacrifício. O sacrifício que nos trouxe cura, o sacrifício que nos trouxe alegria, o sacrifício que nos trouxe a paz verdadeira, o sacrifício que trouxe para nós. A Bíblia diz que ele se fez pobre para que nós fôssemos ricos. Tudo estava na cruz. E às vezes nós estamos olhando para um monte de coisa, menos olhando para o que Jesus fez por nós. Esse sacrifício nos deu a vida. A vida, e vida é essa aqui nessa terra com abundância. E nós precisamos olhar para esse monte e se apossar de tudo que ele fez para nós naquela cruz. Receber tudo aquilo que ele tem para nós por meio do sacrifício de cruz. E se você ainda não é salvo, se você ainda não entregou sua vida para Jesus, você pode fazer isso hoje, porque ele já pagou o preço naquela cruz. João 3,16, a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas ele receba a vida eterna. Então passe a olhar para a cruz, olhar para o Cristo que se entregou no seu lugar e nos trouxe salvação. Por que você está desesperado? Por que você está com medo? Se você olhar para a cruz, você vai encontrar tudo que você precisa, tudo que você necessita. Esse monte chamado Gólgota, ou lugar das caveiras, estava ali Cristo, e tudo que nós precisamos está naquela cruz, ou está naquele sacrifício que Cristo fez por nós, naquela cruz. Mas não para por aí. Jesus subiu, após ter ressuscitado, em outro monte. Mateus agora 28. Mateus 28, versículo de número 16. Mateus 28, verso de número 16. Que diz assim: e os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado.
E quando o viram, o adoraram, mais alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Verso 19: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mais uma vez, Jesus quer fazer uma reunião com os discípulos, com aqueles que ele iria passar as instruções, e mais uma vez, ele os reúne no monte. E aqui nós vemos Jesus instruindo os discípulos, que também servem para a nossa instrução, dizendo: ide, ensinai todas as nações, e isso fazendo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós talvez perdemos esse olhar desse monte. Qual que é o monte? Esse é o monte de a gente pregar o Evangelho. Jesus reúne as pessoas ali, os mais próximos, os seus discípulos, e os instrui dizendo: é necessário que vocês vão, que vocês preguem o Evangelho, que vocês anunciem as boas notícias, que vocês curem os doentes, que vocês levem a notícia da salvação, as boas novas, de que eu morri, mas ao terceiro dia eu ressuscitei. Nós, hoje mais do que nunca, irmãos, precisamos estar fitos com os nossos olhos nesse monte onde nós temos a preocupação de ganhar almas, de ensinar as pessoas, ou de falar a elas as boas notícias, que ela foi salva pelo sacrifício de Jesus, que a vida dela tem jeito, que ela pode ser salva, que ela pode ser transformada, que a família dela pode ser mudada, que a situação que ela se encontra nesse momento pode ser revertida. Tudo isso no meio daquilo que Cristo nos deixou. Jesus aqui no monte, ele orienta aquelas pessoas, e também hoje essas palavras escritas nos orientam e nos dá a importância, a capacidade de levarmos esta mesma mensagem a outras pessoas. Triste, irmãos, nos dias que nós vivemos, é que aquela pessoa que talvez ele está lá numa UTI, ele não vai conseguir se despedir dos seus familiares, e pior ainda, ele não vai conseguir dizer assim: me perdoa. Ele não vai conseguir dizer o último adeus. Fala: ó, eu quero aqui chamar fulano, beltrano, ciclano, tal. Eu queria pedir perdão para essas pessoas. Não dá tempo. Não tem como. Não é? É triste. Muito triste. Aquela pessoa que está ali, um dia ela está boa, no outro dia entuba, vai lá, né? Aquela pessoa, ela não querendo ser entubada, ela querendo voltar para sua casa, para pelo menos se despedir de seus familiares, e não pode. Então nós precisamos nos atentar. O que você tem que fazer, faça hoje. Se você tem que pregar o Evangelho para alguém, pregue hoje, né? Se você tem que ensinar a palavra de Deus, ensine hoje. Vivemos dias difíceis, irmãos. O Evangelho precisa ser pregado, que Jesus precisa ser pregado, e dizer àquela pessoa: o seu pecado tem solução. Aquilo que você fez, Cristo perdoa, Cristo purifica, Cristo te limpa. E nós, como mensageiro, como pessoas, que nós possamos ser essas pessoas. Muitas das vezes nós usamos as redes sociais. É interessante que na rede social, até aquela pessoa que não é de Cristo, ele pratica coisa de Deus. Isso mostra que é uma superficialidade, né? Uma pessoa superficial. Agora, nós que temos a Jesus, nós não precisamos apenas colocar ele. É importante sim, mas nós temos essa liberdade de falar para quem nós conhecemos, né? Porque antes de você ganhar alguém para Jesus, você tem que ganhar aquela pessoa para você. Temos pessoas próximas, pessoas íntimas, familiares, entes queridos, que precisam ouvir a Jesus, que
que precisam ouvir falar de Cristo. E nós, como mensageiros que Deus nos deixou, esse ministério é de todos, irmãos. O pastor está aqui, ele prega, mas o ID é para todos. O ensinar a guardar, né, que está dizendo aqui, ó, ensinando a guardar todas as coisas que você tem mandado, isso aqui é para todos. A Bíblia fala para a gente cuidar uns dos outros, exortar uns aos outros. Isso aqui é igreja. Então que nós possamos olhar para o monte, aonde Cristo passa as instruções acerca de repassarmos, de ganharmos almas, de falarmos do amor dele. E por último, nós temos que olhar para o monte, lá em Atos capítulo 1. Vamos lá? Atos capítulo 1. Versículo de número 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos capítulo 1. Versículo de número 8. Diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e servieis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando os seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões, vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Então voltaram para Jerusalém. Aí diz assim, ó: do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. Tentei ver, mas aqui as últimas palavras de Jesus. Aqui Lucas está notificando. Eu acredito que seja uma junção do que nós vemos anteriormente, né? Jesus falando as suas últimas palavras, deu as últimas instruções, e aqui ele continua dizendo: mas vocês receberão o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Para quê? Sereis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Enquanto Jesus estava dizendo aquilo, Jesus começa a se ascender aos céus, e a Bíblia diz: sobe e some diante deles. 2 anjos aparecem e dizem assim: ó, vocês estão olhando assim, de boca aberta. E ele diz assim: da mesma forma que ele subiu, ele há de vir. Aqui é o monte da esperança. Embora o mundo pareça estar perdido, irmãos, nós temos uma certeza: que o mesmo Jesus que se ascendeu aos céus, ele há de voltar. Nós precisamos mais do que nunca acreditar e ter esperança de que o nosso Senhor Jesus está próximo da sua vinda, né? E como diz: Maranata, Maranata, ó vem Senhor Jesus, né? Os meninos os rapazes, as moças falam: Jesus, deixa eu casar primeiro, né? É sempre assim, não é? Missionário já, desde garoto, o missionário falava: Senhor, naquela época, né? Há mais de 50 anos atrás, o missionário já falava assim: não, né? Eu sempre falava, orava: Jesus, o senhor pode vir, deixa eu casar primeiro, depois eu venho, né? E se a geração após geração nós ficarmos fazendo essa oração, tem como Jesus voltar, né? Mas nós temos uma esperança, irmão. Nós precisamos olhar para esse monte. É o monte que nos traz esperança, que o
O mesmo Jesus que morreu, ressuscitou, caminhou 40 dias nessa terra, subiu aos céus. Aqui a Bíblia diz para nós que Ele há de voltar. Ele há de buscar aqueles que estiveram com a sua lâmpada cheia. Então, mais do que nunca, prepare-se para a volta de Jesus. Pastor, mas isso se fala 2000 anos atrás. Pois é. Nós vivemos dias que as Escrituras têm se cumprido. Pode ser que Ele não volte, pode ser que eu volte para Ele. Por isso que nós temos que manter a nossa lâmpada cheia. Tenha a cada amanhecer, ou a cada anoitecer, a cada deitar na sua cama, certeza da sua salvação. Deus me perdoa, me purifica, me limpa. Eu quero estar pronto para o Senhor. Se o Senhor tiver que voltar hoje, eu quero estar pronto para subir. Por isso é importante que mantermos a nossa candeia acesa, a nossa lâmpada cheia de azeite, estarmos preparados. E aqui nós precisamos olhar para esse monte, o monte da esperança, e da certeza que o Senhor, Ele, da mesma forma que Ele subiu, Ele há de voltar. Eleva os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Que nós possamos olhar para esses montes, ao qual nós meditamos aqui. O monte do ensinamento de Cristo, da sabedoria. O monte da transfiguração. O Gólgota, onde Cristo foi crucificado. O monte do ensinamento, das instruções para que possamos ganhar almas. E esse monte chamado Monte da Esperança, que embora tudo esteja perdido, nós temos a certeza de que Cristo vai voltar para buscar aqueles que são seus, aqueles que entregaram a sua vida para o Senhor. Amém? Que você possa tirar os olhos do horizontal, e a Bíblia diz que os nossos olhos sejam olhando para cima, para o Senhor, porque é de lá que vem o nosso socorro, é de lá que vem tudo aquilo que nós precisamos. Tira os seus olhos do homem, tira os seus olhos de A, de B, de C. Pare de defender partido esquerdo, partido direito. Se nós temos alguém que nós temos que olhar é para o Senhor. Pare de olhar para a situação, pare de olhar para a política. Nós nem entendemos nada disso, meu irmão. Deixa eles lá resolverem. A única coisa que nós temos que fazer é orar. Aí, irmão, o ser humano, ele quer se meter onde ele não foi chamado, ele não entende nada. Primeiro, ele não é político, nós não somos isso, irmãos. Nós temos que ficar na nossa posição, de servo de Deus, servo do Senhor, e mantendo os nossos olhos para o monte, para os lugares altos. Para de olhar para o vale, para de olhar para as pessoas, que os seus olhos sejam no monte. O monte do sermão do monte. Então, tarefa, Mateus 5, 6, 7. No outro dia, Mateus 5, 6, 7. No outro dia, Mateus 5, 6, 7. E no outro dia, Mateus 5, 6 e 7. A gente vai crescer só com o sermão da montanha. Talvez tenha um monte de gente aí que precisa da bem-aventurança. O que é bem-aventurança? É muito mais do que feliz. É plenamente feliz. Tem lá aquelas pessoas que se fizerem aquilo ou se passarem por aquilo, eles são muito mais do que felizes. E nós precisamos dessa bem-aventurança para a nossa vida, no nome de Jesus. Olhe e volte a olhar para o lugar de intimidade com Deus, de experiência. Volte a olhar para Cristo crucificado que te trouxe salvação. Volte a olhar para as pessoas que precisam ainda ser salvas e alcançadas pelo reino de Deus. E volte a olhar para aquele Jesus que um dia ele há de voltar, talvez breve, no nome de Jesus. Vamos orar? Em nome de Cristo. Eu quero orar com você, para que os nossos olhos se voltem para o monte, e orar a Deus, para que Deus faça justiça também. Vamos fazer essas duas orações, para que o Senhor faça justiça na nossa nação, sobre o nosso povo e sobre o mundo, porque embora nós sejamos brasileiros, nós defendemos a bandeira do Brasil,
Mas Deus não é só brasileiro. Deus é Deus de todas as raças, tribos, nações e línguas. Que Deus saia do nosso mundo. Que Deus alcance o nosso mundo com o Evangelho, com salvação e com vidas. Que Deus possa sarar os teus olhos que estão olhando para aquilo que não deveria estar olhando. Como diz em Apocalipse, que às vezes nós precisamos do colírio, comprar colírio, para pingar nos nossos olhos espirituais. Em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos olhar para Ti, ó Deus. Nós queremos olhar para o Senhor. Pai, tem muitas pessoas que estão desesperadas, que o desespero tomou conta, que o medo tomou conta, que a ansiedade tomou conta. Dias difíceis, mas a Tua palavra diz que o Senhor é o nosso socorro. Muitos estão dizendo: de onde me virá o socorro? De onde? De A, de B, do governo, virá da prefeitura. Deus pode usar tudo isso para nos beneficiar. E a palavra do Senhor diz que não é nem do ocidente nem do oriente que vem exaltação, mas é o Senhor que uns abate e a outros Ele exalta. Não espere de A, nem de B, nem de C. Mas se você colocar a sua confiança no Senhor, Ele há de te exaltar. Meu Deus, derrama colírio, Pai, sobre os olhos dessa pessoa que está enferma, de tantas coisas que ela tem visto e tem entrado no coração, para onde ela tem olhado e tem destruído a sua visão. Nós olhamos para Ti, Senhor. Nós nos firmamos em Ti, Senhor. Queremos olhar para o monte da sabedoria, do ensino, da palavra de Deus. Se tem sabedoria verdadeira é em Ti, Senhor. É na Tua palavra. É nela que nós temos que buscar o que nós precisamos. Dai-nos sabedoria. Dá sabedoria para esse empreendedor, para esse empresário, para essa pessoa que é dona do seu próprio negócio, para que ela possa ter ideias para suprir as necessidades da sua casa e prosperar em tempos de crise. Dá sabedoria para esta mãe, para esse pai, para esta pessoa. No nome de Jesus, ó Deus. Precisamos da sabedoria que vem do Senhor. Precisamos, meu Deus, olhar para Cristo que foi transfigurado no monte. Pedro disse: bom é estarmos aqui. É o lugar da intimidade, é o lugar da experiência com Deus, onde nós não queremos sair daquele ambiente. Queremos construir cabanas, queremos construir tabernáculos ali, morar ali, porque não tem outro lugar melhor do que a Tua presença. Que os nossos olhos estejam nesse ambiente, de quartos fechados, ó Deus, de joelhos dobrados ou sentados, mas clamando a Ti, buscando, Senhor, o Teu Espírito Santo, que conforta, que fortalece, que renova, que nos inspira, que nos levanta a continuar vivendo, a prosseguir para o alto. Queremos olhar para o Cristo, queremos olhar para o Cristo crucificado, olhar para a cruz que não está mais cheia, a cruz está vazia. Ele pagou o preço por nós. Naquela cruz nós olhamos e encontramos salvação. Ali está o João crucificado, a Maria, o José. Ali está eu e você crucificado, para que possamos estar assentados com Cristo. É ali que nós fomos ligados, foi ligado o nosso elo com Deus, a nossa intimidade. Tudo aquilo que foi perdido, nós encontramos quando olhamos para Cristo crucificado. A vida abundante, a salvação. Olhe para o monte da crucificação. Cristo sobe àquele lugar alto, reúne com os discípulos e passa as instruções, para que venhamos ser testemunhos
para que venhamos ensinar as nações, para que venhamos batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que venhamos ganhar almas, para que venhamos pregar as boas novas. Você é um pregador das boas novas. Mais do que nunca vivemos dias em que precisamos semear as notícias de salvação, e precisamos olhar para o monte da esperança. Aquele mesmo que subiu ao céu, ele há de vir, ele há de voltar para nos resgatar, para nos levar para o novo céu, uma nova terra, aonde naquele lugar não haverá choro, não haverá sofrimento, não haverá falta de nada. Todas as lágrimas dos nossos olhos serão enxugadas. A tua palavra diz: olhar para o alto. Que os nossos olhos sejam elevados, Senhor, para olhar para as alturas. Que venhamos tirar os nossos olhos das circunstâncias, das pessoas, até mesmo aqueles que nos feriram, que nos machucaram. Oh, meu Deus, aqueles que nos fizeram coisas ruins, mas o Senhor é o nosso socorro. O seu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E Pai, nós oramos, Pai, nesta manhã, clamando a Ti, ó Deus, por justiça, clamando a Ti para o Deus da justiça. Sabemos que o nosso socorro vem do Senhor. Deus, faça justiça, Senhor, sobre esta casa. Faça justiça, Senhor, sobre esta família. Oh, nós queremos aquilo que é nosso por direito. Queremos alcançar aquilo que a Tua palavra decretou como nosso. Todas as bênçãos espirituais já nos foram dadas, já nos foram entregues, são nossas. E nós clamamos para que a justiça do Senhor esteja sobre nós. Faz justiça, Pai. Essa pessoa que precisa desse dinheiro, meu Deus, nesse momento que tem uma causa na justiça, está nas mãos do juiz, nas mãos do advogado. Já fazem muitos anos que essa pessoa pede, clama, e isso não sai. Meu Deus, bate o martelo, Senhor, e concede esta causa. E algo na família, no lar, essa pessoa que foi injustiçada, meu Deus. Oh, faz justiça, Pai. Faz justiça, Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós apresentamos a Ti a nossa causa. Nós apresentamos a Ti esta causa. Como aquela viúva que não desistiu. Aquela viúva que foi, meu Deus, que foi insistente, que clamou, que pediu, que insistiu. E a causa dela foi julgada. E ela recebeu aquilo que era direito dela. É o seu direito, meu irmão, é o nosso direito. Oh, exige os seus direitos, faz justiça, Jesus. Pai, nós queremos aquilo que é nosso, que nos pertence por meio da Tua palavra. E nós clamamos nesta manhã, suplicamos nesta manhã, oramos para que Teu povo seja alcançado, para que os céus sejam abertos, e para que sejam derramados aquilo que essa pessoa tem por direitos e bênçãos. Pai, em nome de Jesus, nós tomamos posse daquilo que é o nosso direito, daquilo que nos pertence pela Tua palavra. Aleluias. Faz justiça, Senhor, sobre esta causa, esta mãe, este pai, essa pessoa que clama agora pela sua família, pelo seu lar, pelo seu filho. Meu Deus, faz justiça na vida dessa criança. Não permita que essa criança passe por essa cirurgia. Cura, Senhor, as debilidades dessa criança. Cura, Senhor, em nome de Jesus. Não deixe essa criança entrar naquele hospital. Não deixe essa criança entrar, meu Deus, naquele ambiente. O Senhor tem poder, meu Pai, de ressuscitar o morto. Quanto mais um órgão que não está funcionando. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, faz esse órgão voltar, faz esse órgão funcionar, em nome de Jesus, perfeitamente. Foi o Senhor quem fez esse órgão.
Foi o Senhor quem fez, meu Deus, cada parte do ser humano. Toca lá, Senhor, aonde está debilitado, aonde morreu, aonde está doente, e faz ficar perfeito, normal, em o nome do Senhor Jesus, ó Pai. Faz, meu Deus, o milagre acontecer. Oh, ressuscita, Senhor. Nós precisamos do teu milagre. Nós precisamos, Senhor, do milagre que nos alcance nesta noite, nesta manhã. Essa pessoa que tem vivido os dias de choro, Pai, a noite dela tem sido de choro. Ou o choro pode durar uma noite, mas talvez já tenha durado mais de uma semana, 15 dias, que essa pessoa está chorando. Eu oro, Pai, que eu determino em nome de Jesus, que esse choro venha cessar, que estas lágrimas venham cessar, para que o choro, meu Deus, passe. Revela-te a essa pessoa, meu Deus, com o riso da manhã, com a alegria que vem pela manhã. Restaura a alegria da salvação. Olha para nós, Senhor. Olha, Senhor, para as aflições desse povo, para as ansiedades que essa pessoa tem vivido, tem passado, tem enfrentado. Sara, Senhor, cada dor. Sara, Senhor, cada dor. Alivia, Senhor, o peso da dor, a dor da perda, a dor do luto. Oh, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, essa pessoa que tem chorado, meu Pai, em desespero. Oh, onde o medo tomou conta, a depressão, a insônia, meu Deus. Liberta esse meu irmão, essa minha irmã. Liberta, Espírito Santo, essa pessoa que está presa, que está algemada, que não consegue sair. A mente dela se tornou uma mente cauterizada. Ela diz: eu não posso, eu não consigo. Quebra, Senhor, as cadeias, eu não posso. Quebra as cadeias, eu não consigo. E ela vai sair dessa situação. Ela vai vencer essa situação. Ela vai romper essa situação. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Eu oro, meu Deus, para que haja cura. Eu oro, Senhor, para que haja transformação, para que haja libertação. Oh, Espírito de Deus, Espírito de Deus, teu nome é poderoso, teu nome é grande, teu nome é grande. Não há outro como tu, não há outro como tu, Senhor. Restaura, Senhor, a sorte dessa pessoa. Restaura, Senhor, a família dessa pessoa. Restaura o emprego, meu Deus. Oh, as portas estão fechadas. Muda a situação financeira, Pai, dessa pessoa, dessa casa, dessa família. Deus, nós clamamos por justiça, Senhor. Meu Deus, nós clamamos por justiça na nossa nação. A justiça, meu Deus, da nossa nação. Quebra as cadeias da corrupção, do engano, da mentira, do roubo. Em nome de Jesus, ó Deus. Pai, que toda opressão maligna, que toda opressão ao trabalhador, ao homem de bem, ela seja retirada, removida, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, os trabalhadores. Abençoa, Senhor, os trabalhadores da nossa nação. Aqueles que derramam o seu suor para obter o pão de cada dia. Não deixe, Senhor, com que o diabo venha nos envergonhar. Nós não queremos
sejam retornados pelo diabo, pelo inimigo. Vai dar, Senhor, a saída, dá o suporte, dá a sabedoria, dá, Senhor, em nome de Jesus, que essa pessoa precisa para alcançar o que ela precisa. Dar o que ela precisa, Senhor, para alcançar o que ela precisa, em nome de Jesus. Oh, Deus poderoso, Deus maravilhoso, Deus que atende ao seu povo, que atende ao nosso clamor. Nós clamamos, Pai, clamamos a Deus em nome do Senhor Jesus. Clamamos para que os nossos olhos se voltem para Ti, que os nossos olhos se voltem para o Senhor, que fez os céus e a terra. Pai, socorre, Senhor, socorre a nossa nação, socorre o povo, meu Deus. Oh, não deixe com que essa pessoa tire a sua própria vida. Pai, nós paralisamos, eu paraliso agora em nome de Jesus o espírito do suicídio, da morte na vida dessa pessoa. Todo pensamento de tirar a própria vida saia. Esse demônio que quer roubar a vida dessa pessoa, desse familiar, desse ente querido, eu te amarro agora em nome de Jesus. Eu te ordeno, sai da mente dessa pessoa, sai da vida dessa pessoa, demônio, em nome de Jesus. E meu Deus, eu oro, Pai, para que o teu poder alcance essa pessoa onde ela estiver, dando a capacidade, Senhor, de fazer o que tem que ser feito, de alcançar aquilo que é dela, e que a tua justiça, Senhor, seja feita sobre essa casa, sobre essa família. Oh, nós te adoramos, Senhor, nós te agradecemos nesta hora, nós te bendizemos, Jesus, clamamos, Pai, o teu nome, e pedimos que o Senhor faça justiça, em nome do Senhor Jesus. Te adoramos, Senhor, nós te exaltamos, Jesus, para a glória do teu nome. Do tamanho da mão do homem, Creia, creia. mas esse é o sinal, É o sinal de Deus. tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão do homem. Esse é o sinal, a tua chuva vai descer. Abre as mãos,
acabar com esse vírus, Pai, do mundo, meu Deus. Derrama uma chuva de poder, Santo, e destrua, Pai, com esse vírus. Destrua, Senhor, com essa praga. Em nome de Jesus, ó Deus. Destrói, Senhor, com toda a calamidade. Acaba com isso, Jesus. O Senhor é poderoso, Pai, para fazer infinitamente mais. Oh, certa. Meu Deus, possa, Pai, o fogo de vida, só para cura, meu Deus. Lá nas UTIs, meu Pai, alcança cada jovem, rapaz, moça, idoso, idosa, senhor, senhora, que está ali na UTI, meu Deus, que não tem a capacidade de respirar, meu Deus, de forma natural. Sopra, meu Deus, o fogo da vida, sopra o ar do Espírito Santo, que traz cura, meu Deus, a todos os enfermos, Pai, restaurando a saúde de cada pessoa, em nome de Jesus, ó Pai. Derrama a tua chuva, chuva de unção, de poder, de vidas sendo salvas, Pai, vidas se dobrando, sendo quebrantadas ao senhorio de Cristo, ao senhorio de Jesus. Oh, na cara, vai, eu lembro da lavanai, rica lavadora, oh, Espírito Santo, vai chover, Senhor, vai chover, ó Deus. Oh, eu te adoro, Senhor, eu te exalto, eu te louvo de todo o meu coração. Alcança, Jesus, alcança, Senhor, os corações endurecidos, Pai, que precisam, meu Pai, da água, para que a Tua palavra possa penetrar, em nome do Senhor Jesus. Clamamos para que, meu Deus, os nossos olhos se atentem para o Senhor, os nossos olhos se atentem para aquele que está no monte, e para aquele que hoje está acima do monte, está no mais alto céu, no sublime céu, aquele que nos preparou morada, que preparou um lugar para nós, que nada nesse mundo se compara a esse lugar de perfeição, de vida, aonde não haverá noite. O Senhor será a nossa luz. Pai, nós te agradecemos por esta manhã, na Tua presença, e que o Senhor faça, meu Deus, justiça, Pai, sobre essa pessoa que está clamando, orando, pedindo, suplicando, em nome de Jesus. Nós te agradecemos para a glória do Pai, do Filho e do Teu Espírito Santo. Amém. E glória a Deus por isso. Deus, da mesma forma que Deus está aqui, podemos sentir a Sua presença de uma forma poderosa. Eu creio que a mesma unção está aí na sua casa também, e no nome de Jesus. E que possamos orar, clamar a Deus também, para que possamos ter liberdade de cultuar a Deus, né? Cada um possa cultuar na sua igreja, né? Precisamos clamar a Deus para que as portas possam se abrir, para que o povo possa buscar a Deus, né? Ter liberdade para isso, no nome do Senhor Jesus. Embora a gente sabe que o real motivo, né, é tentar muitas das vezes calar a igreja, mas não tem como, irmãos, nós somos a igreja. Nós nos reunimos aqui como família, né, mas nós somos a igreja. Precisamos estar diante de Deus, né, avançando, que a palavra do Senhor diz: as portas do inferno, elas não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Nós estamos avançando, estamos parados, e precisamos clamar a Deus para que Deus faça justiça na nossa nação, que as igrejas tenham liberdade de receber o seu povo, né? Nós somos livres, né? A Constituição nos dá o direito de ir e vir, ninguém pode inibir ninguém, né? A gente precisa sim do distanciamento, estar distante um do outro, né?
igreja tem isso, coisa que o avião não faz. Se alguém voou isso durante esses dias, você vai dentro do avião, é um do lado do outro, né? Sentado do lado do outro. Na igreja não pode ter igreja. E não só a igreja, né? Mas a pessoa que precisa trabalhar, né? Por exemplo, tem um estado aí do Brasil, eu estava vendo, os shoppings estão abertos, os lugares estão abertos, porém o povo não está indo, né? Quem tem que ter consciência do que precisa comprar ou do que precisa fazer é o povo. Os shoppings não têm tido movimento. Por quê? Porque o povo está em casa. Então acredito que cada um tem que tomar consciência, né, dentro de si e entender, poxa, eu não preciso ir lá. E se eu precisar, eu vou lá. Tem até alguns pet shops, alguns lugares onde vende, né, estão fechados. Você vai comprar comida para o seu cachorro, para o seu gato, para o seu papagaio, para o seu periquito, você não pode, porque está fechada a casa. Aí você tem que ligar para a pessoa lá, a pessoa abre lá, né? Ou às vezes entrega na sua casa. Aí é muita covardia, né? Por isso que a gente precisa orar, né? Deus, a Constituição garante, a lei do homem garante o direito da gente ir e vir, né? Então, colocar isso diante de Deus também, para que Deus venha fazer essa justiça aí, né? E garantir isso na nossa nação, que é mais ou menos assim, eles vão tirando, funciona, o povo reclamou, então vamos tirar mais, direito, isso foi nos dado, e a Constituição garante isso, amém? Orar para quem quer trabalhar, que possa trabalhar, né? O homem precisa trabalhar, a mulher precisa trabalhar, precisa levar o seu pão de cada dia para casa, né? E para que eles abram o entendimento e possam entender isso. Todo serviço ele é essencial. Todo serviço, a pessoa ela leva o arroz, o feijão, o óleo, né, a comida para dentro de casa. Então pensa, isso aqui é essencial, isso aqui não é. Né? Em Osasco, a Marinho Fernandes não fechou, está aberto. A pergunta é essencial? Por que a Marinho Fernandes está aberto? O ano passado eles entraram com uma ação junto com o Ministério Público, na época da fase vermelha, e conseguiram abrir a Marinho Fernandes. Né? Por que uns podem e outros não? Não é essencial. Você fala, é essencial. O que é essencial lá? Né? Não é, mas está aberto. Aí a gente vê uma... Né? Então é justiça. O que a gente precisa reclamar é justiça que vem de Deus. Deus mude aí a cabeça desse pessoal que está na direção, dê sabedoria a eles, o que eles precisam, está todo mundo perdido, e que pare essas brigaiadas, porque o povo tem sofrido, pessoas têm morrido. Não, eu estou certo, não, eu estou certo, não, você que está errado, né? Que a gente possa orar a Deus para que Deus faça justiça no nome de Jesus, tá bom? Nós vamos ficando por aqui. Quarta-feira nós voltamos no nome de Jesus. Talvez à noite eu faça uma live, mas eu vou fazer de casa, né? Faço uma live pelo Facebook aberto, né? No nome de Cristo, né? Talvez, tá bom? Talvez eu faça, né? Fazer uma live aberta, ver um horário ali que não tem muita gente pregando, né? Fora, você vê lá, você entra no Facebook, é uma live em cima da outra, né? Você sai de uma, você é atropelado, você cai na outra. Por isso que tem um grupo fechado, não tem esse problema no nome de Jesus, tá bom? Mais uma vez, lembrando, não se esqueça da obra de Deus, da casa de Deus, tá bom? Você que tem sido alcançado, abençoado por esta obra, né? Talvez, embora você fisicamente não possa estar aqui, mas Deus tem te alcançado e te abençoado no meio desses cultos que nós temos feito. Contribua e ajude a esta obra no nome de Jesus, tá bom? Tem as contas da igreja, né? Aí, se você fizer transferência, aí você pode mandar o comprovante. Não esqueça de mandar o comprovante. Então é muito importante o comprovante ser enviado, né, pelo WhatsApp. Todas as igrejas estão fazendo isso, o pastor já tem feito lá também. As contas elas são as mesmas, tá bom? O que muda, por exemplo, você envia para cá, vai entrar aqui na igreja Custódio e assim por diante, tá bom? Vamos ficando por aqui, fazer uma oração final, agradecer a Deus, feche os
você está aí na sua casa, feche seus olhos, vamos agradecer a Deus. Pai, muito obrigado por esta manhã na tua casa, na tua presença, diante do Senhor. Meu Deus, eu te agradeço por mais uma oportunidade que o Senhor me dá de levar a tua palavra e que os nossos olhos possam estar nos montes. Os montes que o Senhor subiu, os montes que o Senhor esteve, que possamos olhar para cada ensinamento que representa esses montes. Meu Deus, ficamos com a tua bênção, com a tua presença, olhando para ti, autor e consumador da nossa fé. De onde me virá o socorro? Pode ter certeza, o teu socorro ele virá do Senhor. E já chegou sobre a tua vida em nome de Jesus. Meu Deus, abençoe essa pessoa, a família, o ente querido. Meu Deus, que essa semana, Pai, seja uma semana de boas notícias, não só para nós, mas para a nossa nação, para o Brasil e também para o mundo. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, guarda, protege, livra dessa praga lá fora, no nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é quem nos protege, quem nos guarda. Ficamos com a tua bênção, com o teu milagre, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém. Deus te abençoe. Um ótimo domingo para você e sua família. Fiquem com Deus em nome de Jesus.